Olá, pessoal! Hora de Coffee Express, que são os pontos mais importantes da nossa aulinha e que você precisa saber com certeza para gabaritar a sua prova de residência. Então, de hiperglicemia hospitalar, temos que saber que todos os pacientes internados eles têm que ser submetidos à glicemia capilar na admissão. E quando essa glicemia capilar ela é maior ou igual a 140, eu faço o diagnóstico de hiperglicemia hospitalar. Para poder saber se é uma hiperglicemia de estresse, ou seja, uma elevação aguda da glicemia devido a infecção, sangramento, cirurgia, ou se o paciente já tinha diabetes previamente e não sabia, eu preciso fazer hemoglobina glicada. Se a hemoglobina glicada vier maior ou igual a 6,5, o paciente já tinha diabetes e não sabia. Se vier maior do que 6,5, é uma hiperglicemia de estresse, tá? Qual é a meta terapêutica, né, desses pacientes? Então, eu tenho que manter a meta glicêmica de paciente crítico, paciente internado em UTI, de 140 a 180. Pacientes não críticos, pacientes que estão internados na enfermaria, nos quartos, que estão em dieta oral, manter uma glicemia entre 110 e 140. E a Endocrine Society publicou em 2022 que esse valor tinha sido modificado para paciente não crítico para 100 a 180. Então, a depender da prova, pode cobrar um valor ou outro para paciente não crítico, tá? E a aferição da glicemia hospitalar. Se é um paciente que está em dieta oral, eu vou medir a glicemia capilar logo antes da refeição, café, almoço e jantar, e 2 horas após, café, almoço e jantar, para ir ajustando as glicemias do meu paciente, os esquemas de insulina e as glicemias do meu paciente. Se é um paciente que está em jejum ou dieta parenteral, é uma dieta constante ou o paciente não está se alimentando. Então, eu tenho que medir minha glicemia capilar de 4 em 4 horas ou de 6 em 6 horas. Se é um paciente que está usando insulina endovenosa em bomba de difusão contínua, a aferição tem que ser de hora em hora, para você ir ajustando a vazão da bomba de insulina. E o tratamento de priorizar sempre o uso de insulina. Paciente diabético que interna suspende antidiabético oral e insulina para dentro, mesmo que o paciente nunca tenha usado insulina na vida. É exceção não utilizar a insulina. Qual é essa insulina? Se é um paciente, qual é essa exceção de manter a tratamento ambulatorial? Quando é um paciente não crítico, que vai passar por um procedimento pouco invasivo ou de baixo risco, como uma cirurgia de catarata ou inserção de DIU, coisas que não vão mudar o padrão alimentar do paciente, que ele não vai precisar ficar em jejum e nada disso, tá? E temos essa questão da sitagliptina com insulina basal, que alguns estudos mostram que é bem tolerada em paciente internado, tá? Mostrou segurança, principalmente em pacientes mais idosos, com mais comorbidades, que às vezes não toleram muito bem o esquema basal bolus, acaba tendo mais variabilidade glicêmica. Lembrar que não podemos fazer sliding scale, que é aquela glicemia da insulina regular conforme qualquer glicemia capilar, tá? Não, a gente não pode fazer isso, porque isso induz bastante variabilidade glicêmica, leva à hipoglicemia, que o correto é a gente dar insulina basal bolus, NPH irregular, tá? De horário, em dose fixa, e fazer a dose de correção de regular conforme a glicemia pré-prandial, antes do café, antes do almoço e antes do jantar, para evitar que a nossa glicemia se eleve, tá certo? E na alta hospitalar, pessoal, quando o paciente recebe alta do hospital, a gente precisa verificar se a gente vai introduzir o tratamento que ele já usava previamente ou não. O que é que vai guiar isso? O valor da hemoglobina glicada na admissão. Se o paciente estava com a hemoglobina glicada na admissão menor do que 7,5%, pronto, tranquilo, podemos reintroduzir o tratamento que ele estava utilizando antes de internar. A gente introduz 1 a 2 dias antes da alta, vê como é que ele fica, libera o paciente, tá? Se a glicada estava entre 7,5% e 9%, não estava com diabetes controlado usando o tratamento pré-hospitalar. Então, a gente precisa manter os agentes orais que ele utilizava e deixar um pouquinho de insulina basal, 50% da dose que ele estava usando no hospital. Agora, se estava com glicada de 9 a 10%, o diabetes desse paciente estava muito descontrolado antes de internar. Então, eu posso dar alta para o paciente com enzima basal bolus que ele estava utilizando no hospital, cerca de 80% da dose de NPH e de regular, ou posso também manter os agentes orais que ele utilizava e deixar 80% da dose só de insulina basal e o resto ele vai ajustando a nível ambulatorial com o endocrinologista, com o médico de família, com o clínico que o acompanha. Tá certo? É isso, pessoal.
Espero que tenham aproveitado aí os tópicos mais importantes de hiperglicemia hospitalar, isso aqui é essencial para você acertar todas essas questõezinhas que caírem na sua prova. E vamos, que esse ano é o seu ano.